Olá! Hoje vamos falar sobre variabilidade linguística, que é um fenômeno, a variação linguística é um fenômeno constituinte de todas as línguas, orais ou gestuais, como Libras, por exemplo, e ela transpassa todos os níveis da gramática. Por essa razão, todas as estruturas da gramática, elas podem variar. E os fenômenos de variação, eles acontecem quando a gente tem duas ou mais formas que podem trazer o mesmo significado ou construir significados correspondentes. Então, eu trouxe aqui exemplos de diversos níveis da gramática para a gente ir problematizando a questão. Primeiro, pensando no nível lexical, que é o nível das palavras, da seleção vocabular, de quais palavras a gente vai escolher para se comunicar. A gente faz isso, é claro, segundo certos critérios. Por exemplo, quando a gente pensa que a língua portuguesa ela existe tanto no Brasil quanto em Portugal, quanto em outros países do mundo, tanto na África quanto na Ásia, mas focando aqui Brasil e Portugal, a gente tem duas palavras que se referem à exata mesma estrutura. Se aqui a gente chama de ponto de ônibus, em Portugal eles chamam de paragem. Então são duas palavras que elas têm o mesmo significado, elas são correspondentes. Porém, elas são usadas em contextos diferentes. Paragem se usa em Portugal e no Brasil se usa ponto de ônibus, né, por exemplo. E além disso, é interessante quando a gente pensa em variação lexical entre elementos da mesma língua, porque eles podem gerar confusões, podem gerar leituras erradas. Por exemplo, para nós aqui no Brasil, camisola é uma roupinha de dormir. Bota assim, tem baby doll, são todas camisolas. Mas, em Portugal, camisolas são roupas íntimas. Então, veja, a gente precisa sempre olhar para o contexto comunicativo e como essa palavra ou as palavras que a gente vai selecionar para se comunicar, elas se comportam dentro desse contexto. Bem, a gente tem aí um exemplo clássico brasileiro, mandioca, macaxeira e aipim. E é interessante, essas palavras elas são usadas em diferentes lugares do Brasil, certos lugares macaxeira, certos lugares aipim, certos lugares mandioca. E porque a gente tem três palavras correspondentes ao mesmo vegetal? É porque elas têm origens indígenas diferentes. Então, pensando nos povos autóctones de cada lugar, eles vão se referir de forma diferente à mandioca, no meu caso, mandioca. Então, dependendo da origem do lugar onde você estiver, você vai chamar de uma forma diferente. Só que elas correspondem à exata mesma coisa, e é por isso que se verifica um fenômeno de variação linguística, em que as palavras elas têm o mesmo referente no mundo, elas são correspondentes, mas são usadas palavras diferentes para se referir à mesma coisa. E aí a gente tem exemplos em outros níveis da gramática, não apenas no lexical. Eu trouxe aqui exemplos de fonética, sintaxe e morfologia. Nos exemplos de fonética, por exemplo, a gente pensa fortemente nas pronúncias das palavras. Quando a gente pensa, por exemplo, em porta, no meu sotaque é porta, mas tem lugares no Brasil que falam porta, porta, e tem lugares que falam porta, porta. E aí a gente consegue reconhecer mais ou menos a origem geográfica do falante, mas se referem à mesma palavra. Ou então a gente tem a pronúncia de rastro, eu falo rastro, mas existe também a pronúncia rastro, que é com esse chiado. Bem, a gente continua mais exemplos no próximo quadro. Bem, retomando, quando a gente pensa exemplos na sintaxe, a gente pode pensar na sintaxe do período simples ou do período composto. A gente tem, por exemplo, uma variação quando a gente pensa sobre a omissão do agente. Muitas vezes, em diversos contextos, a gente não vai dizer quem praticou a ação. A gente pode não dizer porque a gente não conhece, por exemplo, roubaram meu celular. Não sei quem roubou, mas roubaram. Ou então a gente pode omitir deliberadamente, mesmo a gente sabendo quem é. Vamos supor que eu tenho um irmão mais novo e ele quebrou o vaso. Só que eu não quero entregar que foi ele para minha família. Então eu posso dizer essa mesma informação de três formas diferentes, omitindo quem foi o agente dessa ação, que foi o meu irmão que quebrou o vaso. Eu posso dizer alguém quebrou o vaso, usando o alguém, que não se refere a ninguém em específico. Ou eu posso dizer quebraram o vaso, que vai dar a entender que alguém quebrou, só não sei quem é. Ou então, quebrou-se o vaso. Essa é a forma mais formal e adequada para certos contextos mais formais. As outras são usadas em contextos menos formais de forma geral.
Ou então a gente pode pensar isso no período composto. Quando a gente pensa sobre as orações adjetivas, por exemplo, tem aqui 3 exemplos, ó. A menina de quem eu gosto, que é a forma mais formal de passar essa informação, porque a gente tem, ó, a regência do gosto preenchida aqui com D e um pronome. Ou então, eu também posso usar uma estratégia que é considerada errada pela gramática normativa, mas está na fala de diversas pessoas, na verdade de todas as pessoas. Em contextos menos formais ou menos monitorados, a gente se comunica dessa forma tranquilamente. Ó, a menina que eu gosto. Eu omiti deliberadamente aqui a preposição que é exigida pelo gosto, mas ainda assim é a mesma mensagem, em suma é a mesma frase. Ou então, a menina que eu gosto dela. Essa é uma forma ainda menos formal e ela é marcada por classes sociais mais baixas, que de forma geral usam esse tipo de construção gramatical. E é interessante que eu trouxe esse exemplo para a gente pensar que a partir das construções gramaticais que a gente usa, a gente pode localizar informações sobre o falante dessa mensagem. E é claro que não vai ser um exemplo que vai dar essa resposta pra gente. Normalmente as pesquisas linguísticas, elas são feitas a partir de entrevistas com várias pessoas de classes sociais diferentes, idades diferentes. A gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima aula. Mas veja que a gente consegue identificar o grau de formalidade do discurso e também o grau de monitoramento. E talvez até de escolaridade. Ou por fim, quando a gente olha, isso continua. A gente pode olhar isso em exemplos da morfologia. Quando a gente tem as formas eu amo ou eu amo ele. Em suma, é a mesma mensagem, mas eu amo está de acordo com a gramática tradicional, com a gramática que a gente deve usar nos nossos textos escritos formais, em especial nos textos escolares ou textos de avaliação. Mas, na nossa fala, eu amo ele, super aceitável, não há situação em que isso é mal visto. Porém, quando a gente tem, por exemplo, pediu para eu comprar ou pediu para mim comprar, aí sim, a primeira está de acordo com a gramática tradicional e não sofre avaliação, mas a segunda sofre. Na segunda, a gente consegue reconhecer claramente esse erro de forma geral, né? Pensando na grande parte da população escolarizada. Para a gente, esse erro é muito escandaloso. Esse não. E aí, a gente entra numa parte muito importante quando a gente pensa em variação linguística. Em suma, todas as estruturas que a gente discutiu até agora, elas existem, porque elas estão na fala das pessoas. Algumas se enquadram na gramática tradicional, outras não, mas, fato é, elas fazem parte da língua que a gente compartilha socialmente. Por que algumas são marcadas negativamente e outras não são? De forma geral, esses fenômenos têm origem social, e a partir desse exemplo a gente compreende isso muito bem. A gente tem eu o amo ou eu amo ele, nas duas a gente tem um uso de pronome, os pronomes o e ele. Nesse caso, o pronome está sendo usado adequadamente, que a gente tem um pronome átono. Aqui não, aqui a gente tem um pronome pessoal, no caso reto, que deveria cumprir outra função sintática e não essa. Mas essa passa batido pra gente. Porém, aqui embaixo não passa. E é também um problema de pronome, ou uma questão de pronome. Aqui a gente tem o pronome eu e o pronome mim. Por que a gente marca negativamente essa forma e não essa? Isso tem uma origem muito mais social do que linguística. Não é nada que está intrínseco na língua que faz com que a gente olhe para essa expressão com um olhar mais crítico. Não, a gente olha para ela com um olhar mais crítico por fatores sociais que a gente vai ver direitinho no próximo encontro. Mas, só para destacar que as variações elas fazem parte da língua e estão na fala de todas as pessoas. E a gente conclui com a pergunta que vai nos guiar para o próximo encontro. Que fatores motivam ou interferem na variação? Por que as formas variam? Ou como elas variam? É aleatoriamente? Onde varia mais? Onde varia menos? Quais são os grupos sociais que usam certas variedades e não outras? Tudo isso nos importa muito nos nossos estudos de linguagem, porque a língua ela é necessariamente social. E quando a gente tem essa interface, essa interseção entre língua e sociedade, a gente descobre muitas coisas. Então, por hoje a gente fica por aqui.